Olá pessoal, meu nome é Gilson de Freitas e hoje iremos ver uma aula sobre Digital Read. Bom, antes vamos ver para que serve. Pessoal, digamos que você tem um projeto com Arduino de automação e você não sabe neste momento quais pinos estão ligados, ou seja, quais lâmpadas eu deixei ligado em casa ou numa empresa, quais motores, ou se o ventilador ficou ligado, o ar-condicionado, alguma coisa nesse sentido. Então, através desta função Digital Read, você consegue fazer a leitura de um pino digital, sabendo se ele está ativo ou inativado, ok? Bom, como faz para chegar nessa tela aqui? Nós vamos lá no Google, digitamos Arduino, acessamos a página Arduino Home, que é a página inicial do Arduino, página oficial. Viemos aqui em recursos, referência, e lá em funções, que seria essa primeira aqui, nós temos Digital Read, ok? E ela dá uma breve explicação sobre esta função. Ela diz que lê o valor do pino digital especificado, ou seja, você tem que determinar qual pino você vai fazer a leitura, e os valores que ela te retorna é high ou low. Na questão de tradução, high significa alto e low significa baixo. De acordo com uma onda quadrada, no caso de tensão, se a gente trabalhar aqui, nesse exemplo é de 0 a 6 volts, ou seja, baixo seria desligado e alto seria ligado. Independente de qual tensão a gente utiliza, se é de 0 a 5 volts, de 0 a 6 volts, 12, 110 volts, que no caso da nossa casa, ou 220 volts, tá? Sempre vai ser 0 desligado e o alto seria o ligado, independente da tensão, ok? Bom, este pino de retorno, right ou low, significa 1, tá? Ou 0. Mas por que high ou low? Eles utilizaram isso daqui para ficar fácil na questão de programação, mas nada mais é que uma palavra reservada, onde o valor dela, se a gente mandar imprimir, ela significa high, significa 1, e low significa 0, tá? E aqui tem um exemplo básico de como é utilizado, tá? Onde você pode estar utilizando ele aí para uma questão de educacional, tá bom? Bom, eu deixei uma função, um código pronto aqui e vamos dar uma estudada nele. Bom, aqui na questão dos comentários a gente deixa o autor, a aula, né, sobre Digital Read, e aqui eu defini uma variável, vejam que está fora dos escopos aqui, então essas duas variáveis são globais, como visto nas aulas passadas. Então a gente tem aqui variável do tipo inteira, o nome dela UltValor, e eu já atribuí o valor -1 para ela. Já eu explico o motivo. Int pino sensor, vou trabalhar com o pino 13, tá? Aí aqui eu defini alguns pinos, pin mode, ou seja, tem dois parâmetros, né? Então o número do pino e o tipo desse pino. Eu vou trabalhar com ele de forma a ser entrada ou saída. Lembrando que para entrada eu tenho input ou input pull-up e para saída eu tenho output. Então denominei aqui os pinos 10, 11, 12 e o pino 13, que veio desse valor atribuído para essa variável. Inicializei a serial aqui no void setup, porque ela executa uma vez e faz a configuração da minha placa, quais pinos eu trabalho ou não, tá bom? E aqui na void loop eu faço uma verificação, ou seja, eu vou estar digitando alguns valores, 0, 1 para poder estar ligando o pino 13, tá? E vou checar o valor dos outros pinos com as letras L, tipo leitura, tá bom? E aqui eu faço a verificação, se serial variable for maior do que 0, ou seja, se eu digitei alguma coisa, né? E daí ele lê esse conteúdo e joga para uma string, ou seja, para uma variável texto que é do tipo string, tá? E aqui eu faço uma verificação. Se o texto que eu digitei for L maiúsculo, lembrando que o sinal de igual tem que ser 2, senão se eu colocar apenas 1, eu estou atribuindo o valor lido aqui na variável, tá?
Então, se eu fizer isso daqui, ó, eu vou estar jogando L para o texto, em vez de fazer uma comparação. Então, por isso eu tenho que ter os dois sinais de iguais. Vou demonstrar mais para frente também. E, ou, né, então o texto. Se o texto for L maiúsculo ou for L minúsculo, eu vou fazer o seguinte. Eu faço uma pré-impressão aqui, pino 10, né, para mostrar os status dele, e jogo o valor que está nele aqui diretamente. Então, eu imprimo pino 10 e imprimo o conteúdo, que vai ser 0 ou 1. Lembrando que eu só, quando eu vou fazer a leitura do valor do pino, eu só faço o digital read e passo o número desse pino aqui. Faço o mesmo com o pino 11, pino 12 e aqui no pino 13, ao invés de jogar 13, eu joguei a variável, né, que contém o valor 13 e faço um separador. Então isso quando for digitar L. Se eu digitar qualquer coisa diferente de L, no caso eu vou estar trabalhando com os valores 0 ou 1, né, 0 ou 1, eu vou fazer o seguinte. Variável do tipo inteiro, criado localmente, variável valor atual, vai receber o texto.toInt, ou seja, fiz uma conversão de texto para inteiro. Por quê? Porque quando eu fiz a leitura lá, eu joguei o valor do texto digitado para variável texto, tá? E aí se fosse L entrava aqui, se não qualquer outra coisa, 0 ou 1, entrar nesse bloco de programação. Então aqui, pessoal, após trabalhar com ela, eu fiz a conversão para inteiro e texto. Se o último valor, mas qual o último valor? Eu tinha iniciado ele aqui como menos 1. Então, menos 1 vai ser diferente dos valores que eu vou trabalhar, 0 ou 1. Então, na primeira vez, ele sempre vai atuar aqui. Ou seja, se for diferente, menos 1 é diferente de 1 ou 0? É. Então, o último valor vai receber o valor atual, o valor que eu digitei. E daí eu vou pegar esse valor atual e vou escrever no pino, tipo 0 ou 1. Ou seja, eu vou utilizar o digital write aqui para poder acender ou desligar um LED, um motor, alguma coisa aqui. Ou seja, vou dar energia para aquele pino, tá bom? E faço a impressão desse valor aqui, tá bom? Para fazer a simulação, nós vamos lá para o Tinkercad. Aqui. E eu já copiei aquele código lá para cá, tá? O mesmo código certinho. E eu vou inicializar a simulação. Então, definiu aqui os pinos, né? E começou a trabalhar com o serial. E aqui é o seguinte, se eu fizer a leitura, venho aqui, ó, eu digito tanto L maiúsculo quanto L minúsculo, como visto lá, e clico aqui em Send. O que que vai fazer? Ele só vai fazer uma leitura, não vai ligar nada. Então, ele leu que o pino 10 é 0, né? Pino 10. E digital read, ele fez a leitura do pino 10. Não tem nada ligado, é 0, tá? E aqui eu coloquei um separador para a gente separar um comando do outro. Então, vamos supor, estou com o meu LED desligado, eu quero ligar. Se 0 é desligado e 1 é ligado, digito 1 e clico em Send. Automaticamente ligou. Por quê? Porque eu estou trabalhando para que quando tiver diferente do valor atual, aqui ele estava menos 1, né? Então, ele trabalhou aqui, estava diferente, recebeu e testou. Se o valor for diferente, ele joga o valor atual e escreve o LED. Então, ele veio aqui e digitou, ok? Digitou 1 aqui para mim. Aí, o que eu faço? Quero desligar. Digito 0 e dou Send. Se for diferente, ele apaga e mostra. Se eu digitar 0 novamente e reenviar, ele não faz nada. Por quê? Porque, o LED já está desligado e ele não imprimiu o outro 0, tá? Se eu mandar ligar, ele vai dizer que está diferente, né? Vai fazer a comparação aqui, ó, que 0 vai ser diferente de 1, porque o último valor atual, né, vai ser recebido, o último valor estaria 0, que seria esse valor aqui. 0 é diferente de 1? É. Então, vai fazer a ligação e imprime 1. Se eu quiser imprimir o 1 novamente, o LED já está ligado. Então, não é preciso eu estar executando esses outros códigos aqui, tá? Então, aqui é somente um exemplo básico, mas para que eu ter que refazer todos os processos, sendo que ele já está
com o valor do qual eu já queria que ele tivesse. Então não é necessário, tá? Então isso aqui a gente economiza tempo. Então detalhe, se eu jogar 1 novamente, ó, ele não faz nada. Então ele só vai trocar de status e fazer lá se eu mandar ligar ou desligar. Agora eu vou deixar ligado e vou fazer uma nova leitura, ou L maiúsculo ou L minúsculo, e clico em Send. O que ele vai fazer? Vai somente fazer leitura dos pinos, tá? Como eu estou trabalhando com ligar ou desligar somente o pino 13, observem que agora o pino 13 está com o valor 1, está ligado. Bom, o objetivo da aula foi alcançado. Até mais. Tchau, tchau.